Boa noite a todos. A leitura de hoje é referente ao livro Palavras de Vida Eterna, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, intitulados Liberdade em Cristo. Do capítulo 24. Estais, pois, firmes na liberdade com que o Cristo nos libertou, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Paulo. Gálatas 5:1. Meditemos na liberdade com que o Cristo nos libertou das algemas da ignorância e da crueldade. Não lhe enxergamos qualquer traço de rebeldia em momento algum. Através de todas as circunstâncias, sem perder o dinamismo da própria fé, submete-se, valoroso, ao livre arbítrio de nosso Pai. Começa a missão divina, descendo da glória celestial para o estreito recinto da manjedoura desconhecida. Não exibe uma infância destacada no burgo em que se acolhe a sua equipe familiar. Respira o ambiente da vida simples. Não obstante, a luz sublime com que supera o nível intelectual dos doutores de sua época. Inicia o apostolado da Boa Nova, sem constranger as grandes inteligências a lhe aceitarem a doutrina santificante, contestando-se com a adesão dos pecadores de existência singela. Fascinando as multidões com a sua lógica irresistível, não lhes assula qualquer impulso de reivindicação social, ensinando-as a despertar no próprio coração os valores do espírito. Impondo-se pela grandeza única que lhes assinala a presença, acena-lhe com uma coroa de rei que ele não aceita. Observando o povo jugulado por dominadores estrangeiros, não lhe aconselha qualquer indisciplina, recomendando-lhe, ao invés disso, dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. Sabe que Judas, o companheiro desditoso, surge repentinamente possuído por desvairada ambição política, firmando conchavos com perseguidores da sua causa sublime. Contudo, não lhe promove a expulsão do círculo mais íntimo. Não ignora que Simão Pedro traz no âmago da alma a fraqueza com que o negará diante do mundo, mas não se exaspera por isso e ajuda-o cada vez mais. Ele, que limpará leprosos e sarará loucos, que restituirá a visão aos cegos e o movimento aos paralíticos, não se exime à prisão e ao escárnio público, à flagelação e à cruz da morte. Reflitamos, pois, que a liberdade, segundo Cristo, não é o abuso da faculdade de raciocinar, empreender e fazer, mas sim a felicidade de obedecer a Deus, construindo o bem de todos, ainda mesmo sobre o nosso próprio sacrifício. Porque somente nessa base estamos, enfim, livres para entender aos desígnios do Eterno Pai, sem necessidade de sofrer o escuro domínio das arrasadoras paixões que nos encandeia o espírito por tempo indeterminado, as trevas expiatórias. Que assim seja. Assim seja. Vamos lá, meus irmãos, aquietando as nossas mentes, pensando em Jesus,
pensando em Maria, pensando naquele símbolo que mais acalma nossos corações, nossas mentes agitadas pelo dia de trabalho. Mestre amado, estamos aqui, Senhor, em mais esse momento e iniciando mais essa jornada de trabalho. Pedimos a Tua presença, pedimos a presença de Maria, nossa Mãe espiritual, como também, Jesus, a presença dos nossos mentores, que estejamos em sintonia com eles, para darmos início e para termos um bom desenvolvimento naquilo que faremos agora, Jesus. Que a Tua paz envolva todos nós aqui presentes, espíritos encarnados e desencarnados. Que a Tua paz, Jesus, que o amor de Maria estejam conosco. Assim seja. Sim, sim. Gente, boa noite a todos. Hoje a gente vai dar continuidade ao livro dos médiuns, certo? Capítulo 24, item 267. Ele inicia dizendo: pode-se resumir-se nos princípios seguintes os meios de se reconhecer a qualidade dos espíritos. E aí nós passamos para a número 1. Não há outro critério senão o bom senso para se aquilatar o valor dos espíritos. Quando ele fala isso, ele quer falar do quê? Do bom senso, né? A questão do bom senso, a questão da gente poder entender e identificar o que a comunicação que está sendo passada, certo? E não existe, muitas vezes, uma outra condição. Tem que ser realmente bom senso. Às vezes o Espírito chega e já diz logo: paz do Senhor esteja conosco. Ele já está ali, a gente já olha e diz assim: é um Espírito iluminado, é um Espírito de luz, evoluído. Mas aí a gente tem que entender que essa mensagem, os Espíritos, eles são inteligentes, bem mais inteligentes que a gente. Então, tudo que a gente instigar, ele vai responder, ele vai conseguir responder a gente, ele vai conseguir alcançar. Muitas vezes a gente para e diz assim: para garantir que você é Emmanuel, assine. Ele assina sem nem assine, vai ali, faz, e o que vai diferenciar isso é o que a gente vai ver mais para frente, né? Essa condição. Então, já inicia com o bom senso, certo? Absurda será qualquer forma que eles próprios deem para esse efeito e não poderá provir de espíritos superiores. Ou seja, quando ele fala, detecta algo, quando ele fala ou faz algo, dá uma fórmula, ali a gente já desconfia, né? A gente ali já desconfia, tá? A gente já tem aquela intuição. Se é alto, se é baixo, dá 2 pulinhos, bate castanhola. Ele não vai dar fórmula, né? Eu digo, bate castanhola, é alto, é baixo, dá 2 pulinhos. Então é assim, quando ele passa essa informação, a gente diz: opa, calma, né? Eu lembro de uma reunião, estava eu e Pedro, que o suposto espírito mentor fez assim, né? Vamos passar no tratamento. Aí até no parque estava normal, aí no meio ele fez assim. Aí diga a irmã para beber água magnetizada com uma pedra dentro. Oi? Sim. Por favor, explica para mim a pedra. Eu vou precisar explicar para Rafaela, quando eu dizer: Rafaela, você vai tomar água magnetizada com uma pedra dentro. É segredo. Olha, não pode ser segredo. Vou ter que explicar, então eu preciso saber. Então,
Só estava indo bem. Quando o cidadão abre a boca e me diz, coloca uma pedra dentro do copo. Assim, primeiro que não é uma prática espírita. Se existe essa prática em algum lugar, a gente tem que respeitar e blá blá blá, né? Vou aqui discutir a prática religiosa de outros grupos. De outros grupos. Né? Se alguém chega e diz, não, eu sou de tal religião, na minha religião a gente toma água no meio do culto com uma pedra dentro. Interessante. Por que não? Por isso. Você respeita. Misticismo, né? Que às vezes algumas pessoas usam. E aí o espírito não gostou muito, não, viu? Mas é porque aí. Médio, viu? Porque aí teve o contestou, né? É justamente esse médico que ele estava colocando, é aquele médico que gosta de ser o ledor das sortes. O que vai mudar a vida, né? Exato. O pai que vai mudar a vida, o mestre de cura. Nesse juízo. Se o médium cometer um deslize, rejeite todas as comunicações dele. Isso. É como mensagem. Isso aí é forte. Né? Às vezes o fascismo, né? O orgulho, né? Que vem. E detalhe, viu, Igor? Ainda que ele justificasse a história da pedra, não quer dizer que a gente ia Vai aceitar. Né? Porque eu dei esse exemplo. Que com certeza ele poderia até justificar. Né? Porque aí ele vai, veja, que ele veio com uma mensagem em um nível, né? E daqui a pouco ele foi e passou aquela fórmula, ele fez indicação de um tratamento, entendeu? Que é muito, é raro você ter essa... Da mesma forma que aconteceu este caso, eu lembro que em outra oportunidade, um dos médios deu a passividade a um dos espíritos, era um preto velho. E a gente tem recebido as comunicações dele. E eu lembro que ele perguntou, a primeira coisa que ele fez foi assim, a gente aqui não pode cantar ponto não, né, meu irmão? Não. Mas eu posso ajudar você, eu posso com todo prazer desse mundo. Passou a reunião todinha trabalhando com a gente. E foi mais de uma vez que esse preto velho veio, e assim, ele respeitou, aí veja que diferença, ele respeitou o local que ele estava. Lá, no ambiente natural dele, ele tem os rituais e nós não temos rituais. Isso. Mas o que eu achei interessante é que a primeira pergunta que ele fez foi essa. Eu não falei nada. Ele disse, aqui a gente não pode cantar ponto, né? Eu disse, pode não. E teve E isso a gente não... Aí você já vê que Ele especificou que tipo de pedra? Ou era pedra? Rapaz, foi isso que eu perguntei. Primeiro ele disse, orienta nossa irmã. Ela, uma água magnética com uma pedra dentro. Aí deu aquele estalo e disse, por favor, explica a pedra. É segredo. Assim, pedra. Se é segredo, se é segredo, deixa de ser quando eu compartilho. Né? É diferente, por exemplo, eu tive uma pessoa que a gente fez o atendimento, eu acho que até citei aqui, a nossa esclarecedora estava doente. Eu tinha uma certa intimidade com a paciente e eu disse, olha, a irmã está doente, não vai poder repassar essas informações. Eu posso passar? Aí o mentor disse, pode, Cláudio, meu irmão, até aqui. Aí me indicou até onde eu podia. O resto é entre ela e a escutadora. Aí eu, tá certo. Fiz exatamente o que ele disse. Havia uma razão, que aí eu não vou delinear aqui por uma questão de ética, mas eu vi a reação da pessoa com a parte que eu falei. Eu disse, menino, se eu falar o resto. Aí foi quando a escutadora voltou, eu passei para a escutadora e elas resolveram. Né? Mas eu pedi justamente isso, explica a pedra. Qual a pedra? A mesma coisa, o espírito passou chá. A chá não faz mal nenhum, não, faz. Se você tiver alergia, algum tipo de chá, eu não sei. Chá não faz mal nenhum, né, em tese. Mas se você tiver como um amigo, se eu tenho uma alergia, quando eu tenho uma colega de trabalho que tem alergia a tomate. Nunca vi uma pessoa com alergia a tomate. Aí eu vou dar tomate a ela. Não. Então é isso que o Igor está falando, né? Esse cuidado. Só se quiser fazer o bem, desencarná-la. Ô, Igor. Se vingar. E aí, e aí a Revista Espírita, em 1859, o que é o Espiritismo, uma das obras, o capítulo 2, Noções Elementares do Espiritismo, Comunicação com o Mundo Invisível. O item 36, ele fala assim, da diversidade das qualidades e das aptidões dos espíritos, resulta que não basta dirigir-se a qualquer espírito para obter uma resposta justa a toda questão, pois
sobre muitas coisas. Ele só pode dar sua opinião pessoal, que não pode ser justa, que pode ser justa ou falsa. Se ele é sábio, admitirá sua ignorância sobre o que não sabe. Se ele for leviano ou mentiroso, responderá sobre tudo sem se preocupar com a verdade. E se for orgulhoso, dará sua ideia como uma verdade absoluta. É por isso que São João Evangelista disse: não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Isso. A experiência prova a sabedoria deste conselho. Portanto, seria imprudência e leviandade aceitar sem controle tudo o que vem dos espíritos. Por isso, é essencial saber a natureza daqueles os quais estamos nos relacionando. Né? Às vezes, eu me pergunto assim, nas sessões, meu Deus, eu até levo puxando seu Pedro, Igor, você fale, e eu me seguro um pouquinho, porque eu fico, como eu estou no início, eu estou começando agora, então eu fico um pouco inseguro de falar e não sei. Às vezes existe a comunicação e o outro se prende um pouquinho, né? E assim, a gente tem que parar? Não. Porque assim, é justamente recebendo ou incorporando, ou recebendo essa psicografia, que a gente vai entender se realmente a mensagem dada, ela é de um espírito de luz, ou é de um espírito que está ali brincando com o nosso trabalho. O irmãozinho chega e faz aquela psicografia. Como eu falei anterior, a gente pede para ele dar uma prova daquilo, a gente precisa de uma prova. A prova já está na carta. Se ela começa com o teor, como a Cláudia disse, toma uma água porque vai lhe purificar, mas coloca uma pedra dentro. Se é uma brita ou se é ouro, não importa. Ali não vai ter diferença. Mas a gente já vai ver que aquele conteúdo que foi passado já é um conteúdo mais fraco, um mequetrefe, né? Aquela coisinha mais... né? Então... Toda essa insegurança do médium inicial, ele vai tendo como aprendizagem. Isso. Um tempo que ele adquire confiança. Então ele passa todas as comunicações, né? Isso. Ele tem que aguardar a observação que os coordenadores fazem, né? Vão fazendo. E o iniciante no meio tem aquele período de adaptação. Enquanto Isso ele não se também. adaptar com o meio, tem aquela restrição. O grupo, ainda você fica, né? Você fica inseguro, você fica... E Kardec, né, Pedro? Uma parte onde Kardec ele usa inclusive essas palavras aqui, ó. O iniciante não deve absolutamente se preocupar com isso, porque o tempo e a experiência vão fazê-lo aprender. Exatamente. O problema é como você citou aí, né? O cidadão que, quando Kardec, Pedro cita muito aqui, o que é que Kardec diz? Quando o médico se acha pronto, é aí onde ele corre mais risco. Isso. A sintonia está afinada, né? E ele acha que não tem que aprender. Uma dúvida, por exemplo, a espiritualidade amiga, porque eu imagino assim, eu imaginava, pelo menos assim, que os espíritos, a espiritualidade que está necessitando do médium, ou vem para orientar, vem para fazer o bem, isso aí só deveria ocorrer numa reunião mediúnica, numa reunião fechada. Porém, como eu disse naquele dia, sou muito cético. Mais uma vez eu cheguei, dei o que chamam de passividade e fiquei desesperado para chegar em casa. Ou eu me deitava, ou enlouquecia. Então eu estava aquela coisa pesada, o olho fechando, aí eu pergunto, todo esse espírito, lá fora a pessoa tem que ter, porque uma das coisas que me fez vir para frequentar, digo sinceramente, é o medo da passividade, como eu estava dirigindo, o medo da passividade
é fora do centro e aprender isso. Porque eu de pequeno, eu andava muito com o doutor Hernando Diniz, a pessoa mais antiga deve conhecer. E o doutor Hernando ia fazer compra em Barreiros, eu era o companheiro dele, daqui a pouco ele começava a conversar com os espíritos e não prestava atenção no trânsito. Eu ficava doidinho. Ele fazia isso mesmo. É porque assim. Ele bateu 2 vezes o carro. Mas é porque assim. O que que acontece? Nesse caso, é o controle que você tem que ter, o autocontrole. Né? Você tem que controlar, porque você é dono do seu corpo, você é dono da sua mente, você é dono de você, então você tem que ter esse controle. Você não pode chegar e simplesmente liberar. Porque assim, aqui, um exemplo, a gente está aqui nesse auditório. Aqui poderia ter pessoas boas, pessoas ruins. A gente não está convivendo e a gente não consegue. A mesma coisa é com os desencarnados. Eles estão a todo momento. Então a gente convive com eles também. E a energia que às vezes a gente tem um arrepio, às vezes a gente tem uma sensação ruim, às vezes é aquela coisa gostosa, aquela coisa boa, aquele cheiro bom, aquele abraço que a gente sente. Então, isso é o bom e é o ruim que a gente está convivendo toda hora. Então, é o controle que a gente tem que ter sobre a gente, para a gente poder não ficar. Eu tinha uma tia minha que morreu com 105 anos de idade. Ela era freira. E aí ela foi para Paris, foi para a França. Quando ela voltou, ela começou a ver espíritos e conversar com eles. Eram caboclos e miraculosos. Miraculoso caboclo de Garanhuns, miraculoso de Garanhuns. Então, veja, ela via, conversava e ela não tinha esse controle. Quando ela voltou dentro do convento, vocês imaginam, dentro do convento, há 105 anos atrás. Vejam, um século atrás. Dentro do convento, essa criatura começa a conversar. Elas botaram para fora. A irmã dela... Tá doido ou endemoniado? Não, tá encapetada. Queimaram ela da semana passada, né? Porque, pessoal, você tem mais experiência, aí eu estou dando passo, daqui a pouco o Igor faz. Solta o frio. Solta o frio. Acerto. Eu não tinha percebido nada. Eu já estava incorporado na hora do passe. A gente vê muito isso aí. A gente, quando aplica passe, isso acontece especialmente no nosso país. É característico do povo brasileiro. Eu conheço pessoas, por exemplo, que não passavam na calçada do centro espírita. Por quê? Porque alguém dizia assim, Wellington, quando tu entrar no centro, tu vai cair, vão te pegar, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Uma conhecida minha ficava na porta, mas entra. Não. Então a pessoa entra no centro já assim. Eu trocava o bairro, a rua do bairro, para não poder passar na porta. Agora imagine essa pessoa chegar, ter a coragem de entrar, vamos tomar o passe. Aí, agora. Então, ela se auto-induz também, porque aí existe a auto-indução mediúnica. E aí, meu amigo, para entrar no trânsito mediúnico ou anímico, é assim. Por isso que a gente... E tem sido raro acontecer isso, mas se a gente comentou, lembra? Nos anos 80, 90. Isso. Era a palestra rolando em 2, 3, e aquela coisa assim. Eu começando, Simone, achava que centro espírita bom era esse. Todo mundo estava dando passividade ali na plateia. Mas centro espírita é bom, né? Cheio de gente aí de médio. O médio. E o quanto prejudica, né? Porque fica fixo aquilo na nossa cabeça. A gente sai dali da desobsessão que tinha e aquele irmãozinho ali era levado, era assistido e tudo, mas o outro que se identificava, corria também, ficava do seu lado. O médico, quando sente uma aproximação, a primeira tendência dele e ação é fechar os olhos, é o que ele não deve fazer. Porque eu prometi. Se fechar, ele está a mercê. Ele com os olhos abertos, ele tá usando já por sua consciência. Tem que ter essa disciplina. E Kardec diz que o médium é quem tem a chave de ceder e permitir essas situações. A gente já teve médio aqui, lembra, Pedro? Enquanto ele não tiver essa chave na mão dele, ele não aprendeu ainda a disciplina mediúnica. E você falou sobre essa situação de muitas vezes a gente sentir uma sensação boa. Lembre que Kardec se refere à sintonia. Se for uma entidade que esteja vinculada no dia a dia comigo,
eu vou seguir aquela aproximação dele boa, mas não é um bom espírito. Não E significa ele que pode seja bom. simular Simular essa que energia dele seja. como boa. É isso bem lembrado que ele colocou. Porque às Por vezes isso a que eu gente tenho diz que assim, usar a razão. vamos dar um exemplo. Eu sou um viciado em drogas. Quais são os espíritos que convivem comigo? Exato. Os que são viciados em drogas. Eu estou muito bem, meu amigo, com isso. Olha, eu estou passando a vergonha toda quinta-feira. Eu chego assim, é como se fosse um tiroteio. A pálpebra, é chegar aqui, a pálpebra vai, pô, aí eu fico prestando atenção ao máximo, mas eu não consigo abrir os olhos. Eu fico, aí eu chego, vou pedindo desculpas. Olha, não é nada não, eu tô cansado. Mas a minha prima, eu até comentei com você, minha prima, na Federação Espírita, quando ela chega para assistir a palestra, ela dorme. Gente, boa noite, ela levanta, pega a bolsa. Porque eles fazem uma isso. concentração muito aguçada. Não entendo, porque ela estava sono profundo. Aí fica assim. Levanta. O médico que dorme em estudos ou em palestra, ele está sendo hipnotizado pelas entidades que não querem ver a evolução dele. Isso. Por isso que hipnotiza ele fazendo dormir. E não é Ele só tem que com resistir você, a não se isso. preocupe, já acontece, Ele tem que acontece resistir com a muita gente. Aí você começa a pular, bater castanhola. Semana passada, Vai. vergonha, era horrível. Teve uma pessoa, isso que Pedro falou. Absorve. Isso aí Pedro falou, aí em um centro, alguém chegou e disse, o Pedro falou, não durma, a pessoa disse, não, mas eu estava assistindo 10 dobrados. Desdobramento, muito bem. Aqui, ó. Tá desdobrado assim na palestra. Na re- Tudo isso que a gente está falando aqui está sendo como um antídoto, que é um antídoto, uma vacina. Isso. Então, toda vez que eu estiver numa reunião, num centro, dando passe, e vem aquela ação de fechar os olhos, então eu fui alertado no estudo que eu não devo fazer isso, eu tenho que ser resistente. Então, eles Consegui. vão ver que não pode me controlar. Vai ser de outra forma. Vai ser de outra forma, não está conseguindo. Como foi que eu disse? Eu vou pegar minha filhinha. Não adianta. Não pegou aqui, mas eu vou pegar minha filhinha. Exatamente. Né? Revista Espírita de 1859, Processos para afastar os maus espíritos. Como já dissemos em várias ocasiões, os espíritos superiores têm uma linguagem sempre digna, nobre, elevada, sem qualquer mistura de trivialidade. Dizem tudo com simplicidade e modéstia. Já os que se gabam nunca fazem exibição de sua sabedoria nem de sua posição entre os demais. A dos espíritos inferiores ou vulgares tem sempre algum reflexo de paixões humanas. Toda expressão que demonstra baixeza, presunção, arrogância, vaidade, aspereza, é indício característico de inferioridade e de mentira, desde que o espírito se apresente com um nome respeitável e venerado. Jesus. Da Silva. Cláudio usou isso aqui, vai ser copiado várias vezes, né? Teve a psicografia, ele falou, comentou, fez tudo. E aí, se ele era um espírito que estava ali para passar uma informação, ótimo. Mas se não, ele acabou se perdendo. Porque assinou Jesus, ponto. A médio disse, pronto. Depois de Jesus, meu amor, não tem outra, sou eu. E aí, depois de muitas conversas, foi mostrado que era Jesus da Silva. Então, veja a importância Parece piada, mas é verdade. de entender, né? De conseguir essa parte. Vamos lá, número 2. Julgamos os espíritos pela sua linguagem e por suas ações. As ações dos espíritos são os sentimentos que eles inspiram e os conselhos que eles dão. Eu estou começando agora, mas o que é que eu penso sobre isso? Gente, principalmente para quem está começando agora, a gente acha que o espírito, ou o espiritismo, ele tem palavras difíceis. Ele vai falar lindo, né? Aquele que Cláudio fala aquele... A fóbia popônica da conjunivência peripatética. Pronto. Ninguém sabe o que é isso. Aí você chega e diz, pelo amor...
Né? E aí a gente tem que entender que quando ele fala justamente aqui, ó, linguagem, não é a linguagem escrita, é a linguagem passada. Existe uma preocupação do espírito evoluído, da pessoa que está passando a informação, da projeção de quem está recebendo essa informação. Por exemplo, eu estava segunda-feira, a gente estava ali na livraria, terminou os trabalhos, a gente subiu e ficou esperando. E aí eu vi um livro que se chama Renúncia, que é da série de romances de Emmanuel. Maravilhoso. Né? E aí ele fala, vamos falar aqui bem sucinto para não ficar tão longo, ele fala, o cara se casou, não estava na programação dele se casar com aquela pessoa, e ele resolveu casar mesmo assim, o livre-arbítrio. E aí o que é que acontece? Ele casou, descobriu que aquilo não era para ele, que ele não gostava dela. E começou a não procurar a esposa. A esposa foi e procurou outro. O que acontece, gente? Isso é no século XVII. 16, né? Século XVI. Se hoje já dá repercussão em avalie no século XVI. Não é verdade? E aí, quando você começa a ler o livro, Emmanuel, ele tem uma preocupação da projeção que você vai ter desse conteúdo, do que você está lendo, para você entender que aquilo foi uma traição. Ela pulou a cerca. Nós, espíritos inferiores, falamos, ela pulou a cerca. Né? Ele começa a falar, você diz assim, Não é educação. seu Pedro, ela traiu, não foi? Né? Porque a preocupação é, Cláudio. Não, Cláudio, Igor, eu acho que ela traiu. Não, ela botou. Não, ela traiu. Né? Porque assim, a preocupação dele, a projeção que ele vai levar para aquele leitor, não é de julgação, não é para julgar aquela pessoa. É para você entender a situação que está tendo. Então, vai ter consequências lá. Que vai ter consequências mais na frente, que você precisa entender. Não julgar. Então, assim, veja o que é a preocupação de um espírito que tem a evolução. Você pega uma informação de André Luiz, né? Você vê a qualidade. Então, quando eles falam de linguagem, ele fala dessa linguagem, dessa preocupação. Você falou de Emmanuel, eu acho que não. Acho que é A Caminho da Luz, eu posso estar me enganando no livro, ou é A Caminho da Luz ou é o Consolador. Que Emmanuel psicografa um texto e a federação, quando está revisando, achou estranho. Eu não lembro agora qual é a expressão, tem lá no livro. Aí eles escreveram a Chico para reportar Emmanuel. A resposta de Emmanuel: peço desculpas, porque, na verdade, foi um erro de filtragem de Chico Xavier. Chico filtrou errado. E aí realmente ficou truncada a frase. Aí quando ele corrigiu, aí teve outro pedido, ele disse, quanto ao segundo texto, peço que seja mantido. Caso queiram, possam fazer ressalva. A federação pegou o quê? Bom, pegar a mensagem da correção, manter o original, asterisco e botar lá. Você veja a diferença. Veja a diferença. Que é quando o pessoal está aí, Emmanuel não fala disso. Hoje eu postei no grupo da gente, para quem não é do grupo, uma pessoa que é simpatizante do Espiritismo mandou para mim que dia 13 agora, Chico e Kardec tinham feito uma previsões. Grave profecia. Profecia. Eu arrepiei até o fio do perispírito, né? Aí na hora eu fui ver o vídeo, não vou ver o vídeo, pode ser que seja para chamar like, o cara ele bota um título estapafúrdio para o pessoal correr ver, né? Aí assisti o vídeo, nada a ver. Eu respondi, meu amigo, bom dia, esse vídeo não tem fundamentação doutrinária. Chico e Kardec nunca fizeram profecia nenhuma. Nunca. Tem. Mas está aí no YouTube. Mas tem. E eu ia falar justamente isso. A gente, há alguns meses atrás, no estudo, eu até comentei, fiz um comentário, que existe um autor que tem uma obra, vou falar dessa forma, para não citar nomes. As obras desse autor, quando você pega as obras iniciais desse autor, são maravilhosas. Hoje, você vê como perdeu.
Então, assim, hoje você não tem mais. Se você pega os romances, era maravilhoso. E assim, foi caindo, caindo, caindo. E às vezes eu me pergunto, eu sei que ali a editora teve mudança para trazer essa linguagem hoje atual, que não é uma linguagem que é desnecessária, porque a linguagem de antes e a linguagem de antes a gente entende e até romantiza melhor, entende melhor, a gente tem essa aceitação melhor. E também deixou acontecer, levou e por vender, e eu acho que eu vou vender mais e vou querer mais. Então, veja como se perdeu, né? E o que a gente mais vê, como o Cláudio falou, são essas psicografias que eles têm, né? Hoje tem uma que faleceu e quem veio tirar ela do umbral foi Cazuza. Eu digo, eita, que maravilha! É bom, né? Evoluído, né? O povo Enfim, revista sobre o item 2, a revista Espírita de 1859 fala que os bons espíritos só dizem o que acham, calam-se ou confessam sua ignorância relativamente ao que não sabem. Os maus falam de tudo com segurança, sem se importar com a verdade. Toda heresia científica notória e todo princípio que choca a razão e o bom senso revelam fraude, desde que o espírito se julgue um ser esclarecido. Né? No ser humano, sempre se diz assim, que a pessoa tem seu lado bom, tem seu lado negro. O espírito, ele pode, quando se diz assim, que o espírito não é um espírito bom, mas ele não pode ter, assim, seu percentual assim, de bondade. Naquele dia ele não vai ser, digamos assim, um espelho do que é o ser humano, aqui, o encarnado. Então lá ele está com os problemas, ele está precisando evoluir mais, ele não está querendo. Mas então, seus problemas não dão direito a ninguém. Então ele já fica como se fosse lá. Existe a diferença, né? Adquire o vício mesmo, a vicissitude de ser enganador. O vitimismo. Exatamente. Né? O vitimismo. Porque assim, a gente, como o Cláudio disse, a gente tem problema, todo mundo tem. Mas não faz com que eu saia daqui e te prejudique com uma mentira. Te prejudique com atitude, com algo, com qualquer coisa. Ele desencarnou, tinha um sentimento. Enquanto ele não educar esse sentimento, ele vai permanecer com esse sentimento não educado. Ele tem que educar. Não adianta. Você falou isso. Um dia na nossa, não sei, não lembro agora se foi, acho que foi na terça, ele vai confirmar aí, porque eu saiu. O espírito se manifesta, veja a questão de sintonia na reunião. Rindo. É natural que quando alguém começa a rir, todo mundo quer rir, né? Ou a mesma coisa do bocejo. Começa a bocejar, aí daqui a pouco tá todo mundo bocejando. E a reunião, ele rindo, mas aquele riso que você percebe que não é aquele riso de escárnio, todo mundo sério. Ninguém interrompeu o riso dele. Aí quando ele se tocou, sabe aquele cara que chega aqui no meio, eita, faz uma piada com ele que ninguém ri, só ele aí daqui a pouco ele se toca. Aí teve aquele parou e disse, vocês não acharam graça, né? Eu disse, não, nenhum. Nesse tom de voz eu falei, nenhum. Terminou chorando. Terminou a reunião chorando. Por quê? Aí entra o que você falou. Aí nesse ponto, sim, todo sofredor, todo perseguidor, a gente aprendeu que todos eles são doentes. São doentes. Então eu sou o cara que quero acabar com a reunião, então eu chego todo pousudo aqui. Igor, você é um panaca, você é um nada. Aí sim, Igor. Mas quando você atinge o sentimento dele, aí, meu amigo, desarma. Não tem pra onde. Desarma, não tem esse. Agora, lógico, existe espíritos que são intermitentes, né? Então aí, e tome séculos até uma companheira chegar, chamada dor. Aí fazer assim, por que a gente vai no médico? E, gente? Quando tá quem bem. Tá bom aqui que vai hoje, eu vou no meu médico. Hoje eu vou no dentista. Adoro quando o Igor faz assim para a injeção. Ninguém vai. Agora quando o dente dói, Igor, vai você comer o doce, ótimo.
Assim, e é muita vivência, né, Igor? Assim, a prática. Muito. Eu acho que é assim, a gente, claro, tem um estudo, né? E isso é importantíssimo para a gente ter uma base, né? É fundamental, não é nem importante, é fundamental. O estudo é fundamental. Olha, palestra do encontro, viu? Palavras do encontro. O estudo é fundamental. O estudo é fundamental. Mas, assim, a prática, a gente aprende muito, a gente consegue, né? Eu tô conseguindo, assim, me sentir melhor. Assimilar a realidade. Assimilar, né? Eu tô conseguindo, então tá sendo muito bom. Vai começar a prática hoje, viu? Não, não diga isso, não. Deixa eu terminar. Não faça isso, não. Não faça como os meninos fizeram comigo, não. O Hélito primeiro veio, aí soltou uma, meus pés gelaram. Aí eu respirei muito, aí Simone já estava ali anotando o que era que eu ia fazer. Aí chega Eric e diz assim, olha, a gente está numa reunião aqui séria e eu queria fazer uma pergunta para você. A gente quer muito que você faça parte do encontro e assim, escolha um tema que a gente vai... Tá bom. 2 meses. Eu tô aqui. Né, na experiência, observando. Tem um bolinho ali, tapeado gordinho, né? Tem um bolinho ali, um cafezinho aqui. Aí o gordinho se passa. Aí o gordinho se passou. Aí de vez, aí. Ô Igor, pelo amor de Deus. E aí, pronto. O 3, né, do item 267, do capítulo 24 do Livro dos Médiuns, admitido que os bons espíritos só podem dizer e fazer o bem de um bom espírito, não pode vir o que é mal. Ele usou o mal aqui, gente, com L. Quando eu digo assim, Simone, você é uma pessoa má. Simone é mal, Cláudio. Com U, eu estou falando da pessoa. Você tem muita coragem de falar isso. Com o esposo próximo. Vou começar dentro do exército. Né? E quando a gente fala esse mal com L, aqui, que foi os bons espíritos só podem fazer o bem, quando fala mal com ele está falando de atitude, de ações, né, do movimento, da condição que aquela pessoa está fazendo. Então, a atitude. Quando eu falo mal com ele, eu estou falando de atitude, que é a atitude que eu faço a você. O que eu estou fazendo a você. O que eu estou... Mal com a sua própria individualidade, seu comportamento ético. Isso. Né? Se eu disser que a manga é ruim, é porque a árvore é ruim. Então, automaticamente, ela dá frutos ruins. Então, a árvore, ela é ruim, por isso que ela dá frutos ruins. Então, se eu tenho atitudes ruins, eu sou uma pessoa ruim. Então, eu preciso ter essa conduta moral. Eu preciso me policiar, eu preciso me vigiar e preciso melhorar para poder ter... ser um bom espírito, né? Ser um bom... Como é? Malfacejos é bom... Benfazejos. E olhe que eu dei uma risada, eu até comentei sobre isso, porque aconteceu aqui, essa semana. Os bons facejos. Menino, eu disse, não, na pressa não, que eu não vou pecar. Não dá. Eu me segurei, mas... Fazejos e malfazejos. Na prática, ouvir mais, falar menos. Falar com cautela. E isso que você falou, e mesmo que você perguntou, que às vezes até o espírito que é um pouco atrasado ainda, em muitas situações ele pode vir fazer o bem. Ivone teve muitos obsessores que ela ajudou e diziam claramente assim, Ivone, eu não perdoei Ivone ainda não. Perdoei não. Ainda tenho raiva dele, agora eu gosto de você. Mas meu irmão, sério, eu fico aqui ouvindo seus estudos, parei de perseguir, mas não perdoei ainda não. Ainda tenho muita raiva dele. Mas ontem eu te ajudei, viu, Ivone? Naquele momento eu estava te ajudando. Olha o que interessa. Isso é humanidade. É reconhecer, né? Revista Espírita,
Continuando com 1859, a linguagem dos espíritos elevados é sempre idêntica, se não na forma pelo menos no conteúdo. Os pensamentos são os mesmos em qualquer tempo e lugar. Podem ser mais ou menos desenvolvidos, conforme as circunstâncias e necessidades e as facilidades de comunicação, mas não serão contraditórias. As suas duas comunicações com a mesma assinatura, se encontrarem em oposição, uma delas será evidentemente apócrifa, e a verdadeira será aquela onde coisa alguma desminta o caráter desconhecido do personagem. Quando uma comunicação apresenta um caráter de sublimidade e de elevação, sem nenhuma falha, emana de um espírito elevado, seja qual for o seu nome. Se contiver uma mistura de coisas boas e ruins, será de um espírito comum. Se ele se apresentar como é, será um espírito impostor. Se ele se apresentar com um nome que não pode se justificar. Né? Então, vejam a questão da linguagem. Então, como eu disse, a importância da gente sempre não é parar, é continuar. Porque assim, a gente recebe a psicografia, ou a gente recebe ali, ou ele vai e recebe o irmãozinho, né, a psicofonia. Então, o que é que acontece? A gente precisa realmente, de fato, continuar, porque eu posso não notar, atento, né? estar atento, eu posso não notar, mas o Hélito pode notar. Né? Lembra que, justamente, lembra que já aconteceu, ele viu, identificou, e aí depois ele disse, olha, você já veio e desarmou totalmente. Então, a prática vai fazendo com que você vá ganhando essas percepções, né? O pessoal que está chegando hoje foi o seguinte, ele tinha doutrinado o espírito uma semana antes, não foi o porque tinha sido 15 dias antes. Aí, quando ele chegou novamente, outro companheiro foi fazer o esclarecimento, aí tentou atacar, vou usar essa palavra. E o Hélito percebeu na hora, pelo jeito, ou trejeito, a linguagem, né? Mas foi quando o Hélito disse, você A fisionomia, né? já veio antes, assim, assim, assim. Aí foi quando ele realmente perdeu todo o argumento. Só faltou dizer, perdi no argumento. Conseguiu identificar. Aí, dando continuidade, que eu achei interessante, desse mesmo... podemos estabelecer como princípio que os maus espíritos só vão aonde alguma coisa os atrai. Foi o que a gente já falou. Assim, quando se intromete nas comunicações, é que encontram simpatias no meio onde se apresentam, ou pelo menos pontos fracos, dos quais esperam tirar proveito. Em todo caso, está visto que não encontram uma forma moral suficiente para repelir. Entre as causas que os atraem, devem colocar, em primeiro lugar, as imperfeições morais de toda espécie, porque o mal sempre simpatiza com o mal. E, em segundo lugar, a demasiada confiança com que são acolhidas as suas palavras. A autossuficiência, né? Você, estou pronto, estou preparado e eu vou fazer. Isso. Já em resumo, a revista Espírita de 1860, ela diz que devemos considerar como certo que cada um leva consigo o seu caráter e as suas aquisições morais e científicas. Os tolos daqui são os tolos de lá. Lá se acham os larápios, que não mais encontram bolsos esvaziados, os gulosos que nada mais encontram para fritar, e os banqueiros que nada mais podem descontar, e que sofrem tais privações. É por isso que o Espírito Santo, o Espírito de verdade, nos recomenda o desprezo das coisas terrenas que não podemos carregar nem assimilar, que só pensamos nos bons espíritos
e morais que nos acompanham e nos servirão pela eternidade, não só de distração, mas como degraus para nos elevarmos. E aí ficou o estudo de hoje, gente. Eu quero agradecer a todos, boa noite e até a próxima. Por isso que vamos soltar o serviço espírita hoje, né? Item 230 do livro dos médios. Leiam esse item. Só precisa ler esse item. É grandinho, mas vocês vão entender. Eu esqueci quem foi para Simone. Ah, Simone. Meu Deus do céu. Então, lembrando ao pessoal da mediúnica, né, para quando chega para terminar, se ninguém for ver, já se dirige para a sala. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. Vocês sejam bem-vindos, voltem sempre. Tá? O estudo é assim mesmo. Eles não são normais. Eu sou Simone para fazer a nossa prece. Querido amado Mestre Jesus, queremos agradecer por mais essa noite de estudos, todos os ensinamentos. E te pedimos ainda que continue a nos proteger, a nos abençoar na segunda parte. E consigamos auxiliar todos aqui desencarnados que precisam do nosso auxílio com amor, com carinho. E te agradecemos por tudo. E te pedimos ainda proteção, paz e iluminação a todos presentes e aqueles que não puderam comparecer à nossa reunião. Gratidão, Pai, por tudo, hoje e sempre, que assim seja. Em nome de Jesus, nossa querida,